Eu fui ensinada desde muito cedo que existem duas coisas sobre as quais não se deve falar em público: política e dinheiro. E se eu disser a você que foi exatamente esse silêncio, essa regra de etiqueta invisível, um dos fatores que contribuiu com o afastamento das mulheres dos espaços de poder no Brasil? Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Mulher em Pauta. Sou Giane, sou jornalista, mestra em Ciências Sociais e Humanas, curso pós-graduação em Marketing Político na USP, e hoje nós vamos quebrar essas duas regras de uma vez só. Nós vamos falar de política e vamos falar de dinheiro. E mais do que isso, nós vamos abrir uma caixa preta. Hoje eu quero explicar a você, centavo por centavo, quanto custa uma campanha eleitoral no Brasil. Se você não entende como o dinheiro se move na política, você nunca vai entender porque as mulheres continuam sendo minoria nas câmaras e no Congresso. Não basta ter aí um projeto incrível, não basta ter boas intenções e preparo técnico. A eleição, antes de ser um debate de ideias, é uma operação financeira gigantesca. Esse vídeo vai ser como uma conversa franca e eu quero convidar você a ficar comigo até o fim, porque os números que eu vou trazer aqui vão mudar completamente a forma como você olha para a urna eletrônica. Vamos começar pelo básico. Existe um limite de quanto um candidato pode gastar? Até 2015, o céu era o limite, né? Grandes empresas podiam financiar campanhas e ali tinha um balcão de negócios. Então, o Supremo Tribunal Federal proibiu essas doações de empresas e, a partir disso, o Brasil passou a adotar tetos de gasto e um financiamento que é, em sua esmagadora maioria, público, bancado pelos nossos impostos através do fundo eleitoral, o famoso fundão, e do fundo partidário. Mas espera aí, o fundo partidário e o fundo eleitoral não são a mesma coisa? Não. E entender essa diferença é crucial. O fundo partidário é mais antigo, foi criado lá em 1995. Vamos pensar nele como o dinheiro do dia a dia lá do partido. Ele serve para pagar as contas de despesa, manutenção, conta de água, luz, aluguel da sede, contratação de contador, advogado, e até impulsionamento na internet, por via de regra. Esse dinheiro vai pingar na conta dos partidos todo ano, religiosamente. E de onde ele vem? Vem do orçamento da União, mas também do dinheiro arrecadado com multas eleitorais e de doação de pessoas físicas. Já o fundo eleitoral, o famoso fundão, é uma história mais recente. Ele foi criado em 2017, justamente para tapar esse buraco deixado pela proibição do dinheiro das empresas, né, do financiamento privado. A fonte do fundão é uma só: dotação do orçamento da União. Dinheiro 100% público. A grande diferença é que esse dinheiro ele não cai todo ano. Ele só vai ficar disponível em ano de eleição. E o uso dele é carimbado. Os recursos do fundo eleitoral só podem ser gastos com campanhas eleitorais. Se acabar a eleição e sobrar algum dinheiro na conta do candidato, ele não pode usar isso para pagar aluguel para pagar aluguel, né, para questões de pagar água, luz, nem nada. O valor que não foi utilizado deve ser devolvido integralmente para o Tesouro Nacional. Agora vamos falar em volume de dinheiro, porque é aqui que a coisa fica maior. Lá nas eleições municipais de 2020, o valor total do fundo eleitoral foi de pouco mais de 2 bilhões de reais. Mas quando a gente olha para as eleições gerais de 2022, aquela que elegeu deputados, senadores, governadores e presidente, e para as recentes eleições municipais de 2024, esse valor mais que dobrou. O Congresso aprovou e o fundão saltou para 4,9 bilhões de reais para cada um desses pleitos. São quase 5 bilhões de reais de dinheiro público em campanhas eleitorais. E eu conheço mulheres que receberam aí em 2024 4 mil, 5 mil, 10 mil reais para fazer uma campanha, ou seja, uma palhaçada. E como os partidos dividem aí esse bolo bilionário? A maior parte dessa divisão leva em conta o tamanho da bancada que o partido elegeu na Câmara dos Deputados e no Senado, na eleição anterior, ou seja, quem já tem poder recebe mais dinheiro para continuar no poder. Mas existe aí uma trava de segurança.
E é aqui que a nossa pauta entra, né, a pauta das mulheres. A legislação estabelece que de todo o montante recebido do fundo eleitoral, os partidos são obrigados a utilizar pelo menos 30% para financiar as campanhas de mulheres. Se o partido lançar aí 50 candidatas mulheres, o repasse financeiro tem que subir para 50 também. Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que esse dinheiro também precisa ser dividido de forma proporcional à quantidade de candidaturas de pessoas negras e de pessoas brancas. A lei no papel, né, linda, maravilhosa, mas eu vou mostrar para vocês como é que funciona na prática esse dinheiro e como ele tem muita dificuldade de chegar aonde ele deveria. Na última eleição geral de 2022, a Justiça Eleitoral estipulou que um candidato a deputado federal, aquele que vai para Brasília, que fica lá na Câmara, ele poderia gastar no máximo 3.176.000 reais. Já para deputado estadual, aquele que fica na Assembleia dos nossos estados, o teto foi para 1.270.000 reais. Mais de 3 milhões de reais para federal, mais de 1 milhão para estadual. Então, esse é o limite. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é como é que esse dinheiro se traduz em poder, né? Como ele se transforma efetivamente em voto. Para entender isso, a gente precisa entender um pouco da ciência política e do jornalismo de dados. Nós vamos usar uma métrica chamada custo por voto. Ela vai funcionar assim: você pega todo o dinheiro que o candidato declarou, que gastou na campanha, e vai dividir pelo número de votos que ele recebeu. Mas atenção aqui, isso não significa que ele comprou esses votos, não significa que ele usou esse recurso para comprar esses votos e deu esse valor para cada um dos eleitores. Pelo amor de Deus. A gente está falando de logística, de fazer a mensagem desse candidato chegar na mente do seu eleitor e ter a conversão do voto. É o dinheiro gasto com combustível para viajar o estado todo, né? Contratação de advogados, contadores, aluguel de comitê, cabos eleitorais, impulsionamento de postagens no Instagram, agência de publicidade, gravação de vídeo, material gráfico, jingles, tudo isso é custo de alcançar as pessoas que vão digitar o seu número na urna. Então, vamos olhar aí para o Brasil real, vamos sair da teoria agora e vamos entrar no portal Divulga Cande Contas, do TSE. Eu peguei alguns casos práticos da eleição de 2022 e queria analisar com vocês dois estados gigantes do Sudeste, primeiro, São Paulo e Rio de Janeiro. Esses dois estados são fundamentais, e também trazer dois estados do Nordeste, o Rio Grande do Norte, né, aqui o estado que eu resido, e o Ceará, nosso vizinho. Então, vamos começar por São Paulo. O maior colégio eleitoral do país, é o estado mais rico. Então, como se ganha uma eleição em São Paulo? Para você se eleger deputado federal de uma forma segura, você precisa ultrapassar mais ou menos 150 a 200 mil votos, dependendo da sua legenda do partido. É muita gente, equivale à população inteira de uma cidade média no Brasil. Nas eleições de 2022, nós vimos casos extremos. Eu queria pegar aqui, por exemplo, Guilherme Boulos. Ele foi o deputado federal mais votado de São Paulo, ultrapassou a incrível marca de 1 milhão de votos. A campanha dele declarou gastos em torno de 2,5 milhões de reais. Então, vamos fazer essa conta de cabeça. 2 milhões e meio de reais dividido por 1 milhão de votos. O custo por voto é cerca de R$ 2,50. Ah, então foi muito barato se eleger. Você que pensa, né? O que que aconteceu? Boulos, ele já possuía um capital político prévio gigantesco. Ele já tinha sido candidato à presidência, inclusive, à prefeitura de São Paulo. Tinha uma máquina de um movimento social por trás de uma exposição gigantesca na mídia, né? Ele é do MST. Ele não precisou gastar muito dinheiro para que as pessoas o conhecessem, certo? Ele gastou dinheiro para mobilizar quem já o conhecia e para cativar essas pessoas, né? Para chegar aí ao coração dos eleitores. O custo financeiro
é baixo, mas o custo do tempo que ele gastou na construção dessa imagem levou aí anos, né? Então, agora vamos descer um pouco a Dutra e ir para o Rio de Janeiro. A logística lá no Rio de Janeiro mudou completamente, porque a política do Rio é muito territorial. Então, os deputados costumam ter o que a gente chama de currais eleitorais, né? Prefeituras, áreas de influência pesadas, ali na Baixada Fluminense, no interior. Então, a candidata federal mais votada no Rio de Janeiro em 2022 foi a Daniela do Vaguinho. Ela teve mais de 213 mil votos. E quanto foi que custou a campanha dela? Ela bateu o teto. Ela gastou cerca de 3 milhões de reais, 3,1 milhões de reais, que vieram quase integralmente do caixa do seu partido, União Brasil. Então, vamos calcular aí. 3 milhões e 100 mil divididos por 213 mil votos. Dá aproximadamente R$ 14,50 por voto. É um custo muito alto, muito competitivo para uma campanha tradicional, alavancada pelo fato de que o marido dela, né, Vaguinho, era o prefeito de Belford Roxo, uma das cidades mais populosas do Rio de Janeiro. Então, tem aí a possibilidade, inclusive, né, dele com a máquina administrativa municipal na mão, uma gigantesca base de apoio invisível que a calculadora do TSE não tem como medir. Mas eu queria trazer esses dados não para desanimar vocês, né? Porque as pessoas que estão aqui assistindo, elas não têm essas campanhas milionárias. Nós estamos falando de campanhas com pouca estrutura. E a magia da política, ela não está em quem tem votos sobrando. Pelo contrário, a maioria das pessoas que são boas em fazer política, elas são boas porque elas se elegem com menos. Esses dois exemplos, eles podem clarear um pouco a sua mente. Quem entende mais de política vai ter o custo por voto menor do que quem simplesmente acha que comprar voto vai lhe eleger. E pronto. Até vai, né, em alguns casos. Mas o foco da gente aqui é mostrar que uma campanha sem recursos, ou com poucos recursos, né, não necessariamente sem recursos, mas uma campanha com poucos recursos, ela lhe dá muitas possibilidades. Ela não é tão desanimadora quanto se parece, né? No Rio de Janeiro e em São Paulo, nós temos dezenas de deputados federais. A grande maioria, homens brancos, né, que receberam os mesmos 3 milhões de reais de fundo eleitoral, mas fizeram apenas 40, 50, 60 mil votos, e alguns até entraram no Congresso puxados pelos votos do partido, certo? Se um candidato gasta 3 milhões de reais e consegue apenas 50 mil votos, o custo por voto dele foi de R$ 60. R$ 60 gastos para convencer uma única pessoa a votar nele. E o partido investiu isso feliz. Por quê? Porque quem controla o partido quer eleger as velhas raposas, quer manter aquela panelinha e quer jogar, e não se importa em jogar o nosso dinheiro público, né, os recursos do fundo para irrigar campanhas caríssimas de quem muitas vezes já nem tem mais tanto apoio popular orgânico, né? Então, é aqui, nesse exato ponto, que eu quero que você preste muita atenção. Não quero que você desligue o vídeo achando aí que é impossível, né, que você já perdeu o jogo, porque a matemática da política, ela tem uma brecha. E essa brecha, ela se chama voto orgânico. É aqui que nós, mulheres, precisamos nos organizar e dar aí um banho de estratégia no sistema. Então, qual é a nossa arma secreta? Planejamento e estratégia. Vamos olhar para o outro lado da moeda. Existem campanhas que são o verdadeiro pesadelo dessas velhas raposas na política, né? Que têm os bolsos cheios de dinheiro. Campanhas que gastam aí pouquíssimo e que acabam arrastando multidões. Pegue o exemplo de candidaturas de mulheres com forte trabalho de base nas eleições de 2022. Em São Paulo, nós tivemos o fenômeno da bancada feminista do PSOL.
uma mandata coletiva, né, liderada por mulheres. Elas concorreram a uma vaga de deputado estadual e receberam absurdos 259 mil votos. Foi a candidatura feminina mais votada do estado. E você sabe qual foi o custo por voto delas, enquanto aqueles caciques gastaram R$ 60 do nosso dinheiro para convencer um eleitor, a campanha da bancada feminista custou na faixa de R$ 2,60 por voto. Vamos aí para o Rio de Janeiro. A deputada estadual Renata Souza, uma mulher negra, nascida e criada no Complexo da Maré, ela foi reeleita em 2022 com mais de 174 mil votos. A campanha dela não chegou nem perto de bater o teto milionário. Ela fez uma campanha na sola do sapato, focada aí nas ruas, nas comunidades, nos movimentos sociais. E o custo estimado por voto de Renata ficou na casa dos R$ 4,50. E a gente não precisa olhar só para quem foi eleita com centenas de milhares de votos. Não, existem dezenas de mulheres no interior de São Paulo, no interior do Rio, que fizeram a chamada campanha de Tostão. Arrecadaram 20, 30 mil reais com vaquinha virtual, venderam camisas, fizeram rifa, almoço solidário, e esse orçamento minúsculo fez com que elas batessem a marca de 10 mil, 15 mil votos. Algumas não entraram, porque o partido não ajuda, também às vezes na soma total, mas elas acabaram provando uma força brutal, e o voto delas custou aí R$ 1, R$ 2. Mas o que é que esses números nos provam, né? Eles provam aí que dinheiro compra estrutura, dinheiro compra tempo de TV, compra cabo eleitoral segurando bandeira na esquina e compra impulsionamento na internet. Mas o dinheiro por si só não vai comprar o voto e a opinião. Quando uma mulher tem o apoio real da sua comunidade, quando ela defende sua pauta e quando ela toca na dor das pessoas na rua, no bairro dela, no coletivo, no voluntariado, isso substitui o dinheiro. A vizinhança faz o material rodar no grupo do WhatsApp de graça. A liderança do bairro panfleta, né, com orgulho no fim de semana. As pessoas querem eleger aquela mulher. E atenção, eu não estou aqui de forma alguma romantizando a falta de dinheiro ou a pobreza política, a falta de recursos financeiros para as mulheres. Nós temos direito a 30% do fundo eleitoral e temos que bater na mesa para exigir esse recurso com antecedência. A política precisa ser financiada. Terão outros vídeos falando sobre algumas estratégias para ter essa autonomia financeira na campanha eleitoral e como lidar com esse recurso, né, através de planejamento. Mas o meu recado aqui é outro. É que você não precisa ser milionária para ter voto. Você não precisa ser apadrinhada por algum cacique para a sua candidatura ser viável. Se você tem trabalho de base, se você tem apoio popular, se você conseguir criar uma comunidade que confie em você, o seu custo de campanha vai despencar. Então, você assusta o sistema porque você consegue, com poucos centavos, a legitimidade que eles tentaram comprar com fortunas. E é com essa energia de quem sabe fazer política, ali, ó, no suor, né, no olho a olho, no gogó, que a gente consegue estruturar e planejar a campanha e ter esperança de ter uma campanha vitoriosa. Agora, eu quero cruzar com vocês o país e ir para o Nordeste, certo? Essa terra política calorosa, que tem embate do corpo a corpo, de realidades territoriais desafiadoras, de problemas específicos, né, de políticas específicas. Então, vamos falar aqui do Rio Grande do Norte e do Ceará. No Nordeste, o peso de cada voto é muito maior em proporção ao eleitorado total. Mas o custo logístico de fazer campanha no interior, né, no sertão, ele é brutal. Vamos olhar aí para o Ceará em 2022. O deputado federal mais votado lá no Ceará foi o André Fernandes, de direita conservador, e ele conquistou cerca de 229 mil votos. E o deputado estadual mais votado foi o Carmelo Neto, com quase 119 mil votos. Como essa nova geração de direita faz campanha? Eles usam intensamente as redes sociais. Eles capitalizam ódio, indignação, polêmicas na internet. E isso faz com que o custo financeiro declarado por voto caia bastante. Muitas vezes o custo por voto deles vai ficar abaixo de R$ 5. Mas eu vou lhe
mostrar algumas pegadinhas. O custo oficial é baixo, porque eles estão aí há 4 anos, né, usando algoritmos das plataformas para ganhar seguidores gratuitamente. Então, a campanha deles não começou agora. A campanha deles não começa 45 dias antes da eleição. A campanha deles já começou faz tempo, com o celular na mão. E aí, o que a gente tira dessa lição? Hoje em dia, para uma campanha ser financeiramente mais barata, a candidata precisa ser uma máquina de produzir conteúdo para as redes sociais. E estratégico. E esse conteúdo faz com que o seu custo diminua, né? E também contribui para a sua saúde mental e para o seu tempo de dedicação da campanha no período eleitoral. Agora vamos para o Rio Grande do Norte. A candidata a deputada federal mais votada do estado em 2022 foi uma mulher, Natália Bonavides. Ela é progressista e ela fez mais de 157 mil votos, uma votação avassaladora para o tamanho do estado do Rio Grande do Norte, que tem pouco mais de 2,5 milhões de eleitores. Para conseguir essa proeza, a campanha de Natália exigiu uma estrutura fortíssima, movimentando valores na casa dos milhões de reais, grande parte vinda do fundo partidário do PT. Se a gente estimar aí os gastos ali na casa de 2 milhões, estamos falando de um custo por voto de R$ 15 por voto, né? E vamos olhar para a esfera estadual do Rio Grande do Norte. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Ezequiel, um político tradicional, influente, garantiu sua reeleição, gastando perto da casa aí de R$ 1 milhão, fazendo em torno de 70 mil votos. Então, você percebe um padrão, seja no Sudeste, seja no Nordeste, se você não for um fenômeno da internet, com milhões de seguidores, ou se você não tiver uma máquina partidária ou uma prefeitura inteira trabalhando para você de forma paralela, né? Uma campanha séria com chances reais de vitória vai custar aí, em média de 10 a 25 reais por voto, se você for colocar na ponta do lápis. Então, se para deputado estadual a gente precisa de uns 40 mil votos e cada voto custa R$ 15 para ser alcançado, nós estamos falando nós estamos falando que uma mulher precisa, logo de cara, levantar R$ 600 mil para começar a ser competitiva. R$ 600 mil. Agora me responda com honestidade. Quantas mulheres você conhece na sua cidade, no seu sindicato, na sua associação de bairro, no movimento estudantil, na sua igreja? Quantas delas têm acesso fácil a R$ 600 mil? É por isso, né, minhas amigas, que essa conta não vai fechar. É por isso que nós decidimos fazer esse vídeo, esse curso, né, essa jornada da mulher candidata, e focar em estratégia e planejamento para diminuir essas barreiras. A política, ela é elitista, é excludente, porque ela é estruturada para ser cara. E as mulheres ganham menos no mercado de trabalho, possuem menos acúmulo de riquezas ao longo da história, não tem o clube do Bolinha nas mesas de bar para articular doações de empresários, e quando dependem dos caciques dos partidos para receber dinheiro do fundo eleitoral público, aí entra uma das maiores crueldades. E eu falo porque eu vivi isso, de mulheres receberem aí R$ 10 mil para fazer uma campanha, de mulheres nas eleições de 2024, né, as mais recentes, para vereadora. Aqui em Mossoró a gente teve candidato que gastou R$ 200 mil e teve candidato que recebeu R$ 4 mil. Então, são dados muito contrastantes o acesso a recurso financeiro para que as mulheres possam ser candidatas, né? E os líderes do partido, eu quero repetir, na sua imensa maioria, homens velhos e ricos, vão sentar em cima desse dinheiro e mesmo que a lei obrigue hoje que 30% dos recursos sejam destinados a campanhas de mulheres, nós sabemos o que eles fazem, né? Eles repassam o dinheiro faltando poucos dias para a campanha, para a eleição, por exemplo. Então, tem candidata que não sabe quanto é que vai receber, ela não tem uma estimativa de recurso para que ela possa se planejar dentro de uma campanha eleitoral, para que ela consiga
montar sua equipe para que ela consiga produzir material, então ela não sabe quanto ela recebe. Eu já presenciei situações em que o repasse foi feito faltando 15 dias para as eleições. Então, 15 dias você vai fazer o quê? Né? Vai encomendar santinhos que demoram para entregar, vai alugar um carro de som, vai contratar pessoas, e isso sufoca as campanhas femininas, né? As campanhas femininas reais. Ou ainda pior, né? Existem as campanhas laranja, que são as favoritas, né, desses caciques, que pegam mulheres sem experiência, colocam uma mixaria de dinheiro na conta delas e obriga essas mulheres a gastarem todo esse valor contratado principalmente com correligionários, por exemplo, essa empresa aqui, essa gráfica do partido, escritório de advocacia do filho do presidente do partido, então existe essa sujeira, né, contador, o contador aqui do parente meu, então esse dinheiro, ele vai passar pela conta da mulher, vai cumprir a lei no papel, mas ele vai voltar para o bolso desses homens, e isso sim, por experiência própria. Então, essa mulher que serviu de laranja, muitas vezes não vai entender nem o risco jurídico que ela pode correr, né, dentro dessa eleição, inclusive responder inquérito, Polícia Federal, Ministério Público Eleitoral, né, e nem sabe que isso é violência política de gênero de forma institucional e financeira. Mas, assim, o que é que a gente pode fazer com toda essa informação? Eu não trouxe aqui para vocês essa conversa franca, essa conversa aberta, né, para deixar vocês frustradas, porque a frustração, ela paralisa, mas o conhecimento, ele movimenta. Então, entender os custos da eleição nos dá um poder absurdo de fiscalização, planejamento e estratégia. Então, em primeiro lugar, como eleitoras, no ano de eleição, você precisa entrar no portal Divulga Can de Contas do Tribunal Superior Eleitoral. Pode ser pelo celular mesmo, você coloca o nome dos candidatos, né, que você vai estar acompanhando e ver exatamente quanto de dinheiro caiu na conta deles. Então, se você perceber que o fundo partidário não está enviando esse dinheiro, você vai lá nas redes sociais, entra em contato com o partido, ouvidoria, faz pressão, pergunta, cadê os recursos de tal candidato? Então, a gente também tem que mobilizar essas pessoas para que elas façam campanha e nos defendam enquanto candidatas. E, em segundo lugar, doação para campanhas de mulheres. Nós precisamos aí perder o tabu de falar sobre dinheiro e de financiar mulheres em que acreditamos. Hoje a lei permite doação, né? Foi a doação, a vaquinha eleitoral, ela foi permitida a partir do dia 15 de maio, certo? E via Pix, ou então financiamento coletivo, né, que é essa vaquinha virtual que eu falei. Então você pega aí, eu ia usar esse dinheiro para um vestido, certo? Então, você pega esse dinheiro de R$ 100, R$ 150 e coloca na campanha de uma mulher da sua região. E esse recurso pode fazer a diferença entre ela conseguir alugar, seja uma Kombi, né, para visitar aí uma periferia, e não ficar trancada em casa, certo? Outro recurso que a gente utiliza muito são as redes sociais, que as redes sociais elas vão baratear a sua campanha e a gente vai trazer um vídeo específico de como utilizar as redes sociais para mobilizar pessoas e também para arrecadar recursos financeiros, né? E dinheiro na política de esquerda, de centro, de direita, não importa o campo, ele precisa ser direcionado para as mulheres. Sem financiamento, seja do fundo partidário, seja do fundo eleitoral, seja do financiamento popular, né? Se isso não acontecer, se a gente não conseguir oxigenar se a gente não conseguir movimentar esses recursos financeiros, só quem vai ganhar as eleições, só quem vai conseguir essas cadeiras são homens ou são mulheres herdeiras, né, de oligarquias, apadrinhadas por caciques partidários,
pelos seus maridos. Tenho experiência de mulheres que foram candidatas porque os seus maridos insistiram, mas que essas mulheres disseram: não, você não vai mandar na minha gestão, e eu vou. Tomou a frente, tirou o marido que achava que ia mandar e se empoderou, né? Então, trabalhei para mulheres assim que não tinham, por mais que tivessem sido colocadas lá, não eleitas, mas colocadas lá como candidatas por pressão do marido, quando eleitas, elas decidiram que elas iriam tomar as rédeas da sua gestão, né? E por fim aqui vai uma provocação, né, uma sugestão do levantamento de dados, desse levantamento de dados, que vocês mesmas, mulheres, façam em casa, eleitores façam em casa. Depois desse vídeo, a gente sugiro que vocês vão ao site do TSE, vejam a lista dos 10 deputados que mais receberam fundo partidário do seu estado na última eleição. Vejam quantos votos esses deputados tiveram, calcule o custo por voto de cada um, veja o quociente eleitoral, veja quantas pessoas foram candidatas daquele partido. Então, faça os cálculos para saber quantos votos você precisa e qual seria o custo por voto para você conseguir isso. Por exemplo, eu preciso de 100 mil votos, certo? Se eu preciso de 100 mil votos e teve campanha que gastou R$ 1 por voto, então eu preciso de 100 mil reais, pelo menos, certo? Fazendo uma campanha estratégica e com planejamento, aí você gastando R$ 1 por voto, se bem empregado esse recurso. Então, é possível receber 100 mil reais e ser eleita e conseguir 100 mil votos. É possível. Já mostrei aí nos vídeos que tiveram pessoas que conseguiram. Não é isso? Eu aposto, inclusive, que nessa pesquisa vocês vão achar homens que gastaram o teto, né, aí 3 milhões, e tiveram pouquíssimos votos, indicando que esse dinheiro sustentou redes de influência em vez de sustentar a democracia e o diálogo com o povo. Então, depois vejam a lista de mulheres eleitas organicamente, percebam o milagre financeiro que elas fazem, né? As mulheres na política, elas conseguem administrar o orçamento da campanha da mesma forma como elas administram aí a economia da casa, né, a economia doméstica, quando o dinheiro é curto. Então, elas fazem cada centavo valer o triplo. Nós somos 51% da população, nós administramos a economia do cuidado, gerimos lares, empresas e comunidades. Então, é hora de exigirmos que o orçamento do poder seja compartilhado conosco de forma limpa, justa e com antecedência. E mais, precisamos eleger mais legisladoras para reformar essas leis de financiamento eleitoral, endurecendo punição para os partidos que fazem fraude com por exemplo, a cota de gênero, partidos que usam mulheres de laranja, que deveriam ter as contas bloqueadas e, inclusive, perder os mandatos eleitos. Eu sei que falar de dinheiro pode assustar você, né? A política parece muito distante aí da nossa realidade de boletos, né? De supermercado, de compras caras, né? Mas o orçamento que vai asfaltar a sua rua, pagar a merenda da escola da sua filha e o médico do posto de saúde é decidido por essas pessoas. Então, custa muito caro eleger alguém, mas custa muito mais caro ainda para as nossas vidas ficar de fora dessa mesa de tomada de decisão. Se você chegou até aqui comigo nessa conversa longa, séria, eu quero agradecer a você de coração. Não é fácil encarar essa realidade, mas esse é o primeiro passo para a gente conseguir mudar. E o Mulher em Pauta, ele existe para isso, para iluminar os cantos escuros que os homens não querem que as mulheres alcancem, cheguem até lá. Então, deixa aqui nos comentários quem foi a mulher que você votou em 2022, né, se você lembra. E se você sabe quanto custou a campanha da sua candidata ou candidato em 2022, vamos fazer esse levantamento. Eu quero que vocês tragam aqui nos comentários. Não esqueça de acessar o portal Mulher em Pauta. Deixe seu gostei nesse vídeo, se inscreva no canal e fortaleça a nossa voz
Divulgue esse vídeo para mulheres que pretendem ser candidatas nas eleições de 2026. Divulgue esse curso, né, essa jornada da mulher candidata. Vamos mostrar aí para o mundo todo que mulher entende de dinheiro, entende de política e, acima de tudo, entende como mudar o jogo. Um grande abraço, muito obrigada pela companhia e nos vemos no próximo vídeo.